noite, pessoal. Começando o Bola em Jogo. Hoje, dia 23 de julho. Rodada do Campeonato Brasileiro no fim de semana. Com o empate do Corinthians. Os Palmeiras na Série B venceu o Figueirense. Belo resultado fora de casa. O Santos empatou Curitiba. O São Paulo perdeu novamente. Não sei que a Tassi não tá pra gente dar o destaque inicial. Só 3 gols do Lua. Exato. E vamos falar um pouco do jogo da Recopa também. Na quarta-feira, o Corinthians ganhou do São Paulo por 2-0. Marquinho, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Seu você? destaque inicial, tudo bem? Então, você tranquilo, já... na paz? Estou sossegado. É nóis. E você melhorou? Melhorei. Piriri, né? Eu tava terça-feira, eu tava meio doente, então eu falei, vou me recuperar para poder ir no jogo quarta-feira. Vou jogar o campeonato lá no DM, né? Não, o destaque vai Libertadores amanhã, a final. O retrospecto de brasileiros na final, a gente tem aí 4 anos que brasileiros, mais que isso, né? Mas nos últimos 3 brasileiros chegaram e foram campeões. Então amanhã, um belo jogo no novo Mineirão, né? Na Minas Arena, lá como é que o povo chama, sei lá como é que chama aquilo. Mas eu acho que vai ser um bom jogo. Depende do Galo começar fazendo gol no começo. Senão, ele fez com o Nils, né? Senão vai ficar lá. Marcelinho, nosso amigo from Marrocos, como você tá, meu amigo? Tudo certo? Beleza, Bá, tudo tranquilo? Boa noite a todos. Meu destaque inicial vai para Juvenal Juvencio, em homenagem a Tassi. Juvenal, que já declarou não vai viajar junto com a delegação de São Paulo para a Europa e nem para o Japão. Em seu lugar vai Adalberto Batista, portanto... Se fosse para a Escócia, ele iria, né, amigão? Se fosse para a Escócia, de repente, para visitar o amigo dele, o Johnny, capaz dele ter ido. Mas, infelizmente, ele não vai. Adalberto acompanhará a delegação de São Paulo. Quero ver como é que vai ser aí essa viagem entre Adalberto e elenco de São Paulo. Já tá cheirando, hein, essa viagem. Meu Deus do céu, o primeiro jogo cara deles é com o Bayern, né? Que bom. Marcelo, tudo bem com o senhor? O nosso engravatado. Tudo bem. Meu destaque inicial, antes mesmo de você perguntar, eu sempre falei aqui ano passado, sempre brincando, Luan mais 10. Pela primeira vez ele fez jus. Quem te ligou depois do jogo? Luan mais 10, que eu obtive a informação pelo Bazinho. Bazinho que o Pedrão, pai do Bar, palmeirense, estava comemorando em casa. Falou, você viu? O Luan fez 3 contra o São Paulo. O Bar pegou o telefone na hora para me ligar contando. Por isso que está esse frio aqui em São Paulo. Foi meu pai que avisou. O Luan fez 3 gols. Pedrão que está comemorando, que o Bar vai passar uma semana fora, vai para a fazenda do Moretson, com o dinheiro que eles vão economizar em comida, vão comprar um carro. Boa. Foi boa. Vamos começar com o jogo de quarta-feira passada, com o título do Corinthians da Recopa, que foi o jogo mais antigo para a gente comentar. Vou deixar aqui pro Marcelinho falar, ele que estava lá cobrindo o jogo. Marcelinho, conta como foi o jogo, merecido o título, tem alguma ressalva? Não, Bá, título mais que merecido por parte do Corinthians. O Corinthians dominou os 90 minutos que jogou contra o São Paulo no Pacaembu, assim como no Morumbi. São Paulo foi muito mal na partida, não jogou bem, Ganso não conseguiu armar nenhuma jogada, parou na forte marcação do Corinthians no meio de campo. Muitas bolas ele perdeu, o Corinthians roubou muita bola do Ganso. No geral, não tem nem muito o que discutir. 4-1, placar agregado para o Corinthians, que simplesmente matou o São Paulo dentro do Pacaembu. O Pacaembu estava muito bonito, 38 mil público total do estádio, uma renda bruta para o Corinthians de 1.875.000. Então, assim... Sem nem o que falar, e vale lembrar que a renda do Pacaembu nesse segundo jogo da Recopa, ela vai inteira pro Corinthians. Não tem que dar nenhuma parte pra Não dá nenhuma parte de São Paulo, não, na verdade a renda... O aluguel do Pacaembu? Aí isso sim, a renda bruta... você tá falando, entendi. A renda bruta, né, você tira o líquido. Mas assim, o primeiro jogo da Recopa, a renda do São Paulo, o segundo jogo da Recopa, a renda do Corinthians, não há uma divisão, como acontece no caso da Libertadores. Eu esperava, apesar da torcida do São Paulo realmente não frequentar tanto o estádio, a final contra o Corinthians, o primeiro jogo no Morumbi, eu esperava mais público. Eu esperava que ia ter pelo menos 50 mil aquele jogo. Sim, não, sem dúvida. No Morumbi eu também esperava um público maior, também cobri o jogo no estádio do Morumbi, mas no estádio do Pacaembu estava muito bonito, a festa que a Fiel fez foi bonita. O meu grande destaque, acho, na partida, ou na Recopa em si, nem chegou a entrar em campo, mas sim foi o Paulinho. O Paulinho entrou antes do jogo numa bela ação de marketing do Corinthians, distribuindo brindes para a torcida, camisetas autografadas, bonés, enfim. E no final do jogo vestindo a camisa azul, a nova camisa azul do Corinthians, que por sinal já está esgotada nas lojas do Corinthians. Paulinho entrou com essa camisa no final do jogo junto com os demais jogadores, aqueles que não foram relacionados, foi ao palco, pegou medalha, comemorou com todo mundo. Então acho que foi uma bela partida, o Corinthians dominou
título da Recopa. O Marinho tava lá, não? Não tava. Não tava, por isso que sobrou uma medalha. Ele pro Paulinho. tava, ele É, isso que eu tava, queria ele tava saber. O na... Paulinho e Marcelo, Mas fala, o Paulinho podia pegar a medalha porque ele tava inscrito, hein? Todo Sim, mundo acha sim, que ele deu sim. uma de Marinho, não foi isso fala do não. jogo. Jogo sem graça. Que pergunta Não, pra ele? verdade. Jogo sem graça, resultado óbvio. O Corinthians já na primeira partida já tinha demonstrado a superioridade. Teve falha de goleiro dos dois lados. Até o Fabinho que está aqui nos assistindo, quando eu postei a falha, primeiro eu postei a falha do Cássio, daí ele falou, bom, agora posta aí a do Rogério, que o Rogério também merece, né? Depois, e realmente foi o que aconteceu, o time do Corinthians é muito mais bem montado do que o time de São Paulo, e é muito difícil jogar com o Corinthians precisando fazer gol. O gol sair naturalmente é uma coisa, agora você ter que chegar num jogo contra o Corinthians precisando fazer o resultado, o Corinthians já entra em campo de uma forma diferente, parece que segurando mais o jogo, mas sem deixar de jogar bola. E o São Paulo tem muito para trabalhar para poder se dizer um time razoável. Essa que é a verdade. E com certeza ali o Paulo Autuori, no mínimo, coçou a cabeça e falou, sair do Vasco para quê? O Vasco se reforçou bem, hein? Trouxe o Guinha Azul, trouxe o Wagner, o Juninho, nem se fala, o Juninho é monstro. O Wagner, para mim, quando ele saiu daqui, era o melhor lateral direito do Brasil em atividade. Tava jogando muito bem mesmo. Agora, só para falar um pouco mais do jogo de quarta-feira, o Marquinhos também vai falar. Aí, Claro, né, amigão? então tá bom. Eu vou formular. Eu tava com a pergunta formulada, o senhor me atrapalhou. Deixa eu lembrar. Sim. Marquinhos, você acha que depois nesse time do Corinthians, hoje, você não está achando que o Fábio Santos, por exemplo, está precisando de uma sombra na equipe? Ele realmente... Eu tenho até um destaque de um lance, aquele lance que ele saiu cara a cara, que ele podia ter tocado pro Guerreiro, não tocou. Aquele foi triste. Você não acha Não que só pro Guerreiro, ele tinha o Romarinho no tinha meio, os dois, né, exatamente. Você não acha que ele está precisando de uma sombra, como o Alessandro tinha, o Edenilson, cada um tem uma sombra no elenco? Sim, eu acho que tem certos jogadores que precisam dessa sombra. Não que o Fábio Santos seja um, mas como olha pro banco e não vê nenhum imediato na posição, somente o Igor, que é uma revelação ainda, está muito novo. O Fábio Santos se machucar e deixar o Igor jogar 4 jogos, ele não perde mais a posição. Sim. O Igor vai jogar agora no segundo semestre. Se ele jogar 4 jogos na sequência, ele vira Deixa titular do Não, Corinthians. isso é fato, mas ainda tem um negócio que pesa contra ele, não querendo já tirar o moleque, mas é a falta de experiência. Mas quando entrou bem. Então acho que é importante isso. Agora no Campeonato Brasileiro, ir dando canja para ele pegando o ritmo do time. É um trabalho que é feito no Corinthians já desde 2009, você pegar jovens talentos vindo... Ele é da base do Corinthians, mas de outros times que são contratados, por exemplo, vamos pegar aí Jusilei, Paulinho, começaram assim também e deram certo. O Guilherme agora é um que também tá até pela questão da venda do Paulinho, tá entrando bem no time. Não tem a mesma veia de atacante que o Paulinho tinha, mas agora o Fábio Santos eu acho que ainda é isso. O Edenilson entrou no lugar do Alessandro e não perde mais. Mas o Alessandro ainda é homem de confiança do Tanto Tite. que no jogo contra o Paraná Clube ele entrou na lateral Atlético esquerda, Paranaense. né? Contra o Atlético Paranaense. Você vê que foi no campo do Atlético Paraná Clube. Pra... Ele colocou o Alessandro na esquerda ao invés de colocar o menino Igor. Isso, né? porque ele precisava dar, né, aquele Consistência atrás, exato. aquele abafa ali, porque o Fábio Santos estava subindo demais. Eu acho que assim, é uma boa oportunidade para o Igor se firmar, para o ano que vem já chegar arrebentando. Aconteceria isso com o Edenilson, né? Que o Edenilson se machucou num momento Na Libertadores ele ia ser primordial titular, para né? ele e ia ser campeão titular, Ia entendeu? ser. Mas sobre o jogo, a ineficiência tática do São Paulo é o que está mais assustando. Não existe plano B, não existe plano, sabe? Não tem um jogador que saia. É sempre assim, vão colocar fugiu o nome do... O Aloísio e bota na correria. Aloísio, aliás, é o melhor jogador do São Paulo nas últimas partidas. Sim. Tem que se falar, hein? Tem que se falar isso. Sabe que eu acho que faltou muito pro São Paulo nesse jogo contra o Corinthians? O Jadson. Acho que o São Paulo sentiu muito a falta do Jadson. Jadson que nem chegou aí pro Pacaembu, foi vetado já ainda no CT, ficou fazendo tratamento. Mas acho que isso abalou não só o Autuori, mas o elenco inteiro. O São Paulo perdeu muito na armação. O Ganso não conseguiu armar nada. E o Jadson geralmente é o homem que consegue dar alguma esperança
para alimentar o ataque do São Paulo, Oswaldo e Luiz Fabiano. O Ganso acho que conseguiu um passe bom para um chute do Aloísio, se não me engano, Sim, que saiu na cara do que o Cássio e Cássio fez pegou. a defesa. E só, acho que sentiu muito essa falta da Eu acho o seguinte, o Tite ele tem agora, como ele tem nas costas todo o know-how dos títulos conquistados ano passado, esse ano, eu acho que no Campeonato Brasileiro, eu acho que até ele tem o aval da diretoria de fazer alguns testes, que é o caso do Igor, por exemplo, lateral esquerdo. Sim. Eu acho que ele tem esse aval, ele colocou o Maldonado, pô, a primeira partida, não vamos crucificar o cara, mas ele jogou pela experiência só, porque ele realmente, você vê que ele está extremamente Não, fora de aliás, forma domingo ainda. foi lamentável. Exato, é Lamentável, verdade, o jogo entendeu? do domingo é meio Não é parâmetro. É verdade. É parâmetro só para mostrar que mancada. ainda você tem que tomar cuidado às vezes com o Paulo Baier, que ele pode meter uma bola É do exagero nada, meu entendeu? falar realmente, é verdade. O jogo de Mas domingo assim, não tem parâmetro. ó, não comprometeu, mas também não foi o cara que, né, que fez alguma coisa. Agora, só para encerrar a Recopa, o São Paulo vai ter um segundo semestre que, né, já se mostrou que vai ser um desastre. A salvação realmente vai ser não cair no Brasileiro. Eu acho que não almeja vaga de Libertadores, Copa Sul-Americana ou Copa do Brasil, porque agora tem um rolo, né? Dependendo de como você se classifica, se você joga a Copa do Brasil antes, depois, é desclassificado. Bom, que seja, tem clubes que vão participar de uma e não participam da outra. O São Paulo vai ter Sul-Americana, vai ter esses torneios agora na Europa e no Japão. Jogar a Eusébio Cup com o Benfica. Trivice na última temporada. Grande Benfica, é o Vasco da Gama de Portugal. Aí enfrenta o Bayern na Alemanha, que eu não sei. Copa Audi. Mas Copa se ele Audi. ganhar do Bayern, ele vai para uma final ou é só um Exato. jogo? Não, joga uma final. Ah, tá. São 4 clubes. E aí joga a Copa Suruga contra, alguém sabe quem que é? Eu também não sei. Kashima Antlers. Kashima Antlers, que também não vai ser fácil. E é capaz de voltar aí na bagagem, amanhã joga contra o Inter e o Corinthians no domingo e viaja. É capaz de voltar numa sequência de mais derrotas, que vai ser difícil o São Paulo. Eu acho que dentre os times que ele vai enfrentar de amanhã até a volta da viagem, O ele conseguiu Matheus uma vitória. manda e-mail, Matheus, meu primo, manda. Aí, Adriano, não tem vez, é fase. Esse ano o São Paulo cai. Ele me chamando de asa, ele falou, eu não vou. Não, o São Paulo não coloca nem 20 mil, time sem alma. Por que não vai falar os Bambis? Pode falar. Amigão, eu não Eu falo. Os Bambi não colocam nem 20 mil. Se eu não me time engano, sem alma. Se eu não me engano, a média de público do São Paulo esse ano é de 8.100. O Corinthians colocou 3 vezes mais o público do São Paulo esse ano. São O 27 Claudião mil. manda aqui, vamos falar do líder que horas? Grande Claudião, botafoguense, doente. O líder que eu antecipei aqui, né? O Botafogo. Falei que esse ano o Botafogo não escaparia de ter uma vaga na Libertadores pelo Brasileiro. Vamos ver como é que... Eu também Tá um acho que campeonato o brasileiro, brasileiro- já começando o brasileiro, tá um campeonato que ainda... Você vê, a ponta da tabela é Tá muito Botafogo, perto. Coritiba... Não, Cruzeiro... Inter, Vitória e Bahia. Você fala assim, 3 ou 4 desses não vão chegar nas 5 últimas rodadas brigando por título. O Inter, o que você acha do Inter esse ano? Eu ia perguntar pra você, porque o senhor deu risada. O que você ia falar do Inter? Olha, o trabalho do Dunga parece que está sendo muito Olha, bem feito, hein? o Inter eu acho que se reforçou muito bem, contratou agora o Alex, E o Escoco, né? o Escoco. O Escoco, um baita jogador, eu Muito não sei como bom, é que... muito bom. Eu não sei como é que os dirigentes brasileiros não assistem futebol sul-americano. Deviam ser todos demitidos por incompetência. Podia pôr eu lá pra trabalhar, Porque pra ver o que futebol tem- sul-americano. Porque o que tem de jogador de boa qualidade, a preço de banana, tem jogador lá que custa mais barato do que você renovar com o teu meia boca. Isso aí- Mas, Marcelo, não é só futebol sul-americano. É o cara ter um trabalho de assistir uma Copa Sul-Americana, que seja Libertadores ou até os campeonatos regionais, pegar uma Copa Ouro agora, que é uma boa oportunidade que está acontecendo nos Estados Unidos, de você tirar alguém de lá, da Costa Rica, que seja. Eu esqueci E agora. outra coisa que muito europeu faz é ir para a África ver jogador, porque é barato trazer para cá. Dá um prato de comida Mas é o decente. seguinte, para que fazer isso? Nós somos o celeiro, né? O- Mas o cara não tá indo nem lá no Vou pedir Centro-Oeste até a ver ajuda do jogo. pai do Marcelinho, com certeza vão me ajudar nisso. O centroavante do Santa Fé. O Carequinha? Medina. É muito Que bom o jogador. Medina jogou, é aquele que fez o gol contra o... Jogou Joga. pelo Tolima, ele que fez os 2 gols Joga tranquilo naquele aqui. jogo. É Joga muito bom tranquilo jogador, o Medina. Mas olha, só para Você fala isso, informar, Palmeiras quer o contratar. Brasil hoje tem a maior quantidade de jogadores sul-americanos atuando no Brasil da história. É, Então, inclusive existe uma conversa de no ano que vem
alterar essa regra de 3 estrangeiros só em campo. Eu sou a favor do mais. passaporte comunitário. Poder ser mais Acho que Mercosul jogadores. poderia ser mesmo, de verdade mesmo. eu Não, acho a que sua poderia. América do Só Sul. vai servir para E outra? engrandecer a competição. E outra, tem que botar fogo no rabo dos jogadores. Se Agora- vai contratar um colombiano para vir jogar aqui e o cara começa a arrebentar, vai o quê? O cara começar a pleitear a vaga? É o exemplo do Guerreiro. Guerreiro nunca se mostrou um jogador para América do Sul. Saiu do Peru, foi direto para Alemanha, se não me engano, para Hamburgo. Jogou no Alianza Lima e foi pra Aí Alemanha. ele fez uma ótima Copa América em 2011. Tá certo? É isso Artilheiro. mesmo? Já tinha muitos anos de experiência. Aí o Corinthians veio e trouxe. E isso pensando que poderia ter contratado outros centroavantes brasileiros. Não, hoje o centroavante do Corinthians é um peruano. Há quanto tempo não se ouve isso no Brasil? Mas Aí tem o Barcos também, mas o Barcos já veio de já uma história mais recente com times brasileiros. Tem que botar fogo no rabo do pessoal, porque senão não dá. respondendo a pergunta do Bar, onde vai o Inter, eu não vou falar aqui que o Inter vai brigar pelo título, porque eu acho que não vai. Eu acho que o Inter não briga pelo título. Eu acho que não vai ter a solidez necessária para brigar Talvez pelo ainda não esse ano. Talvez, Não, eu acho que pode Não. até ter por esse vácuo que está criando. Tem muito time que sempre é o postulante ao título que está lá embaixo. Mesmo o Corinthians, 10 pontos em, Mas o em Corinthians, 8 todo mundo que rodadas. está na frente dele da tabela é freguês. Você pode analisar. Mas tá bom, mas... Pode olhar, quem mas, está na ó, ponta lá é tudo freguês do Mas Corinthians. perdeu para o Atlético em casa, empatou Inter. com a... Botafogo não, Botafogo a gente sempre tem Tá, muito... vocês perdem pro Inter? Não, não, isso é tranquilidade. Isso é- Então, eu entendo o que você está querendo dizer, é fato. Cruzeiro. Mas você já tem aí pelo menos do Corinthians pro Botafogo, são 6 pontos. São 6 pontos. Tá bom, é 2 confrontos diretos, porque não se enfrentaram ainda. Não, Beleza. já. Corinthians empatou com o Botafogo. Empatou? Ah, tá. Aqui no Então, Pacaembu. então falta um confronto direto pro líder. O Coritiba tá com um futebol muito bom. O quanto vai durar? Tá, com o Alex. Então, porque a gente não pode esquecer que todo time tem a sua barrigada durante o Não, campeonato. mas eu acho que o O Curitiba... do Corinthians já está sendo agora a barrigada. Olha, Se começar a eu- engrenar, pode... Não é porque o Claudio mandou e-mail, mas eu acho que o Botafogo ele tá começando a mudar um pouco de patamar. Ele, ano passado ele fez o Campeonato Brasileiro razoável. Esse ano acho que ele vai postular forte por uma briga, uma vaga na Libertadores. Libertadores, Pelo título, sim. não sei. Mas Não, ele pelo precisa título é ver, cedo para dizer. precisa ver a questão de elenco, peça de reposição. E não No tem jogo ninguém. contra o Grêmio, o Sidorf saiu machucado, mas já retornou, e eles perderam o outro jogador na falta do Zé Roberto, que me fugiu o nome agora. Era uma peça muito importante pro time. Que Eles perderam contrataram o por Rodolfo agora, o por zagueiro. 3 meses, o Grêmio. É. Assim. Então precisa ver isso, como é que os elencos vão oscilar junto com o campeonato. Por enquanto está em baixa. E o Vamos ver. Cruzeiro também está montando um time bem interessante. Sim, o time do Cruzeiro vai tá se No acertando, papel. também acho, concordo. E deve apresentar aí O Júlio até Batista, o final da né? semana La Bestia. Júlio Então, Batista, o que eu assim. acho, assim, não falando especificamente de Cruzeiro, Botafogo, Inter, Grêmio, nem de Corinthians, mas eu acho que o nível técnico nesse Campeonato Brasileiro, ele caiu muito. Não, nesse não. Cai ano a ano, Marcelo. E todo ano a Não, gente fala mas, aqui. não, mas chega- a se gente você fala, analisar o Campeonato Brasileiro de 2 anos atrás, onde o Corinthians foi campeão, foi uma campanha, assim, impecável. Se você analisar a campanha do Fluminense no passado, é de tirar realmente o chapéu, que foi a melhor campanha na história do Campeonato Brasileiro. De repente, esse ano, você tem o atual campeão brasileiro com 4 derrotas seguidas no Mas, campeonato. mas, Sendo que o Fluminense mas- teve, se não me engano, 1 ou 2 derrotas Mas você não no concorda máximo que no os passado. times estão... Sim. O nível técnico, eu acho que eu vou discordar dos amigos. Eu acho o seguinte, o nível técnico, eu acho que ele até, tecnicamente, ele melhorou pelos jogadores que estão jogando aqui. Eu acho que essa gangorra de resultados é Não, justamente tá mais por esse igua- equilíbrio. tá mais entendeu? igualado, não tá melhor. Exato, exato. Ele gera um equilíbrio maior. Você vê, por exemplo, os times de ponta, todos têm jogadores bons. Fala, tudo bem, o São Paulo tem o Rogério Ceni e o Luiz Fabiano. O Inter tem o Forlan, o De Alessandro. O Botafogo tem o Sidorf. O Corinthians tem o Guerreiro. Tem o Ralf. Tô pegando aleatoriamente. tá O Cruzeiro tem uma dupla de ataque que foi campeã brasileira, que é o Dagoberto e o Borges. Então, 2 machucados. Calma, eles estão Tem o jogando, Luan, mas tem o deixa, Luan, não, deixa, tem o Luan. deixa eu Então lá, explicar. então lá. Estou explicando que todos esses times tem algum jogador, tem Quem todos precisa de Borges quando jogadores se tem bons. Luan? Eu acho que o nível técnico aumentou. Só que eu acho que, consequentemente, os times se igualaram mais. Eu acho que o campeonato tem a tendência de ser muito mais equilibrado. O último campeonato equilibrado que teve foi o Corinthians que ganhou, o Vasco, que foi na última rodada. O do Fluminense foi tranquilo. Agora, esse ano, acho que vai ser um campeonato bem equilibrado. Pelo líder tomar 4 pancadas, pelo São Paulo tá apanhando todo jogo. Mas eu acho que Entendeu? pelo que você falou. O Corinthians no começo irregular, entendeu? Eu acho que vai Mas ser é bem isso que você tá equilibrado. falando, eu acho que é isso que você falou. Tem muito jogador
bom em vários times. Exato, E assim, exato. você falar de nível de campeonato brasileiro, comparado a quê? Ah, vamos falar do espanhol? Vamos. Barcelona é campeão, 10 pontos na frente do segundo e 20 ou 30 Mas lá pontos na frente. tem 2 campeonatos lá, né? Não, amigão? então, o da Inglaterra é até mais equilibrado, mas mesmo assim o Manchester na última temporada arregaçou. Na França, é um campeonato chato de se ver, Paris Saint-Germain campeão e tal. Na Itália, as coisas estão se equilibrando mais porque tem muito time grande que perdeu força. O Milan, a Inter, por exemplo. Mas na Itália, acho que esse ano, eu acho que esse ano exclusivamente é o ano que a Itália vai começar a recuperar o campeonato, a liga dela local. Não, eu acho sim, que esse sim. ano é o ponto Agora, de partida para daqui 3, 4 anos eles estarem já brigando Então, pelo topo das ligas lá. Mas aí a gente vai falar de campeonato bom de assistir, hoje em dia é o alemão. Por mais que o futebol alemão E o não inglês, seja do Não, gosto... o inglês é muito bom de assistir, para. Eu acho os dois bons. Eu acho que o Marquinhos, o alemão e o você inglês, eu acho que analisar- é indiferente. Os dois são Não, bons. mas O se duro você, de assistir analisar é o o mesmo, francês. se você analisar o mesmo critério, Marquinhos, o campeonato alemão ele está resumido também a 2 clubes. Ou ele vem sendo resumido a 2 clubes. Pelo menos nas últimas Não, 2 sim, temporadas. mas ainda são 2 clubes. é a discrepância financeira que o Bayern tem sobre os outros. Mas aqui também tem a discrepância financeira. Aqui você tem, na Inglaterra você também tem. Na Espanha você também Não, mas aqui tem. você tem, mas você não tem de um time ser melhor que muitos. Aqui você tem 3 ou 4, 5 que são acima da média em relação aos outros. Você não pode falar mal do elenco do Inter, falar mal do elenco do Fluminense, Mas falar mal do elenco eu quero do só Corinthians. fazer uma pergunta para vocês. do Atlético. Nisso que você está falando, Marquinhos. Mas eu não vejo campeonato no mundo, por exemplo, quando o primeiro colocado joga com o último, na casa do último colocado, é um jogo difícil. Ah, Por sim. exemplo, se o Corinthians joga com o Goiás, no Serra Dourado, qualquer outro time, fora de casa, é complicado. Ficou essa Mas eu lembrança, né, na tua cabeça, Não, assim, Goiás, não, eu tô com Corinthians, pegando, por exemplo, última você tem rodada. Não agora mas o eu Náutico, vejo. mas agora o Náutico, por exemplo, o Náutico vai cair porque não tá jogando no Aflitos. O Náutico, quando jogava nos Aflitos, amigão, o Nego hoje, o time que hoje for jogar no Heriberto Rios, em Criciúma, pra tirar um ponto do Criciúma lá, vai ter que suar sangue, amigão. Não vai ser fácil. O Criciúma não vai brigar pra ser Não, campeão, mas entendeu? Analisa a última temporada do campeonato inglês na Premier League, bota o Manchester pra jogar contra o Queen's Park Rangers. Em Queen's Park, em Loftus Road. O Manchester não ganha. Não ganha. Por favor, repita a pronúncia. Loftus Road. Ele Road. morou É que ele lá. é gringo, nossa, né? olha amigão? que elegância, Ele é gringo, entendeu? ele é gringo. Não, mas aqui ainda tem outras coisas que a gente não pode colocar perante esses campeonatos que a gente acabou de citar. Primeiro assim, a gente vai jogar, o Corinthians sai para jogar, o Corinthians nem tanto. O Náutico sai para jogar com o Criciúma, é uma viagem de 3 horas e meia, mas não sei quantas horas de ônibus. Não, mas é que seu país Não, é eu grande. sei, mas isso você tem que agregar. Assim como claro. você agrega o tipo de estádio. Não é só o gramado que nem o Corinthians enfrentou contra o Atlético Paranaense nesse fim de semana. Dorival Não de só, Brito. não só o gramado em si. Até porque você vai jogar com o Goiás, é uma viagem tranquila, você joga um gramado legal. Assim o Criciúma também. Mas você tem esse deslocamento, aí você sai, o Corinthians jogou no Paraná, agora joga 2 em casa, depois de uma semana de folga. Tem nego que vai ficar 2 semanas viajando. Então você também tem isso. O cara vai viajar, o cara vai jogar uma sequência de campeonato inglês, a viagem mais longa não deve ser de 300 km. Ó, só um destaque pelo menos momentâneo. O Mano Menezes parece que vai fazer um bom trabalho no Flamengo, começou bem, apesar da derrota. Não, você não vê... vou deixar. Hã? Não vou deixar. Como assim? Na hora que ele começar a fazer um bom trabalho, a diretoria entra e acaba com tudo. Mano Menezes, o Nem Dorival que a di- parece nem, que... nem que a diretoria entra, mas na hora que ele começar a fazer um bom trabalho, ele vai ver que a conta bancária dele tá vazia. O E aí ele perde a Dorival, o motivação. Dorival é outro também que parece Tá que cheirando, pegou. né? Tá cheirando, e né? o Vasco ele pegou, o Vasco chegou, já trouxe, como a gente já falou, o Fagner, trouxe o Guianzu, que eu esqueci de falar, que o Guianzu veio pro Vasco agora. Não, Foi falou. só O entrar Juninho, dinheiro, né? Foi só entrar o dinheiro. Juninho, exatamente. São times que, por exemplo, mesmo que não vão postular o título, vão fazer jogos difíceis com quem estiver em cima da tabela. Não, Eu- e tem outros times aqui roubando ponto. Vitória é um, roubando ponto aí de quem vai lá jogar no Barradão. Pergunta pro São Paulino como é que foi o jogo. E ainda que perderam Mas muito o gol do Vitória tem um Vitória, bom né? time. Tem um bom time e tem um bom esquema. Tem E-mails. peças. O Guilherme do Rio manda. No frio que está hoje, o Marcelo vai dar um pulo no Amazon antes de voltar para casa. Abraços. É piada interna. O Ericão, grande Ericão, manda. Júlio Batista no Cruzeiro dará certo. É um bom reforço. O Júlio Batista é um coringa. Ele joga de centroavante, joga como meia de criação. E você vê o ponto interessante. O Atlético começou a montar um bom time, o Cruzeiro foi vacilando. Tem que correr agora atrás do prejuízo.
um time bom numa cidade, num estado, sempre chama atenção para os outros virem atrás. Mas é bom, porque todos É se bom, reforçam, todo mundo se sim. reforça. O Fábio manda, o Palmeiras contratou o Luiz Ricardo, da Portuguesa, ele fechou já, Marcelo? Ainda não. O São Paulo parece que entrou na briga também, né? Olha, hoje eu não São sei, Paulo hoje eu tem não entrado. vi notícia, mas ainda não tinha fechado. Até ontem à noite não estava fechado. Está fechado com o jogador. O Luiz Ricardo já está com as bases São Paulo salariais, com também. tudo acertado com relação ao Luiz Ricardo. Ele deu preferência ao Palmeiras, mas o Palmeiras e a Portuguesa não chegaram no consenso ainda. São Paulo também entrou na briga, acertou bases salariais com o jogador e está oferecendo 2 jogadores por empréstimo mais uma quantia. O Luiz Fabiano Ganso. Douglas e Juan, se não me engano. Achei que era Luiz Fabiano Não, Ganso. falaram do atacante da Penapolense, Silva, como é que é? Silvio. O Cândido manda, no Cruzeiro é Luan mais 10. Grande, vai ter logo montagem. Vai ter logo camiseta, vai ter camiseta lá. O Brunão lá do futebol fala, de hoje ninguém foi ao futebol por causa do seu programa. Quero ver quando vai deixar o programa pra ir no futebol, amigo. Não é hipocrisia isso, eles não foram por causa do frio que tá aqui. Não vou falar, pô, eu não vou no programa, não vou no futebol porque vocês mudaram pra terça-feira, senão em todos, pô. Bota 9h30 que a gente Ah, vai. porque quinta-feira o senhor vai no futebol, né, Marquinhos? Não, de terça-feira, não, o Rocha manda, não, esse é o próximo assunto, do e-mail do Rocha. Qual a solução para o São Paulo? É a pergunta do Christian. O São Paulo realmente, você acha que esse ano é brigar para não cair mesmo ou ele não almeja mais nada? Nem Copa do Brasil, não tem nem Copa Sul-Americana? Não, eu acho que dá tempo ainda. Eu também acho. Mas tem que, vamos dizer, o Autori vai ter que bater. Ah, pode falar, né? Aqui não tem censura. Vai ter que bater com o pau em cima da mesa. Porque ele tem que zerar tudo e começar do zero. Pega treinamento, põe os auxiliares para fazer scout de treinamento e vai montando peça por peça. Então, Ninguém é Marcelo. titular, ninguém é reserva. Então, Marcelo, você tem que pensar que ele vai conseguir pensar nisso só daqui 2 semanas e pouco, quando ele voltar Não, de já viagem. pode Mas fazer acho que o isso lá. jogo na Europa Já pode é usar pra isso. isso, exatamente. Mas posso falar? Eu tenho uma... Posso dizer até que é uma bomba do São Paulo. Até comentei antes do programa, falei que eu tinha uma. Segura. Conversando com algumas pessoas dentro do São Paulo Futebol Clube. Lá vem a bomba de purpurina. O elenco está assim rachado, diretoria está assim rachada. Não diga. Não é muita novidade, mas assim, isso não vem sendo falado na imprensa de uma maneira aberta. Eu conversei com algumas pessoas, alguns jogadores que estão lá dentro, e sim, as pessoas não estão se falando, os jogadores não estão se falando, o clima no vestiário é péssimo, diretor de futebol está entrando no vestiário dentro do treino, dentro do CT da Barra Funda, e apontando o dedo na cara de jogador. Então, tem muita coisa ruim acontecendo Mas no pelo São Paulo. jeito, se realmente está A acontecendo nuvem isso... negra que estava em cima do CT do Palmeiras Mas bateu um vento, veio pro se CT é de isso São tudo Paulo. que realmente que o Marcelinho está falando, isso é todo sintoma de time que cai para a segunda divisão. São todos os sintomas que vão sendo criados durante os anos. O grande Continuismo, briga interna, dirigente, entendeu? São peças que vão se montando e você cria um rebaixamento. Eu entendeu? falei exatamente no meu destaque inicial a respeito do Juvenal Juvencio e do Adalberto Batista, exatamente por causa desse ponto. Juju, por favor. Juju, desculpa, para os mais íntimos. Ele gosta de ser chamado assim. Juju inclusive. Eterno, hashtag. Botem aí, Juju Eterno. Adalberto Batista viaja junto com o elenco de São Paulo. Vai ficar uma semana e meia, Ele vai de avião 2 ou de semanas Porsche? fora. Vai de avião. Ele vai comprar Porsche lá Ele vai de fora. avião, mas o na Porsche Alemanha, vai é verdade. O Porsche vai estar lá junto. Não vai ter uma relação muito boa entre Adalberto e jogadores e elenco. Vai ser muito difícil eles conseguirem mudar alguma coisa em uma semana antes da viagem do elenco de São Paulo. Então alguma coisa grave deve acontecer nessa viagem. Pelo menos é assim que eu vejo hoje o problema que o São Paulo Ou tá senão, tá estopim passando. para o Adalberto ir embora Não, mesmo. mas Teoricamente pode ser até bom, né? Muita gente Hoje já quer que foi. ele vá embora, mas Hoje o já Gil foi Juvenal já plantado. garantiu. Hoje já foi plantado isso, foi a história do Pintado assumir como gerente de futebol. Eu ouvi no Então Sábado é o do voo, Leonardo é o também. voo da alegria. Vai, no sábado à Adalberto, noite, aproveita e enquanto eu estava depois... agenciando meu amigo, Grande Marcelinho, estava agenciando o bar, meu empresário. ouvi um boato de um empresário jogador, grande jogador de futebol, que estava no mesmo lugar que eu, estava meio embriagado, mas ele falou o seguinte, que na quarta-feira, Ganso e Luiz Fabiano seriam afastados do elenco de São Paulo. Quarta manhã. O Ganso Vamos atrasou ver. hoje. É boato. Não, o Ganso veio. Bom, Chegou atrasado hoje. o Lucas manda Neilton, o novo Neymar. Aliás, o Claudinei, lá, o técnico do Santos, parece estar fazendo um bom trabalho com a molecada. Coisa que o Muricy não fazia. Talvez Não, essa- isso é injusto com o Muricy. Injusto, não. Injusto. Ele não Sim, gosta. mas talvez é o tipo. Marcelo, presta atenção. Não é que é injusto.
O Muricy nunca foi trabalhar com a base e foi campeão desse jeito. Talvez o Santos ele tinha lançou um diversos interesse, jogadores. Talvez o Santos tinha o ele interesse de ter cansou um técnico disso. que mexesse com a molecada. Não é errado, eu estou falando que o Claudinei está fazendo um trabalho que o Muricy não fazia, só isso. Mas ele lançou Felipe Anderson. O Lucas lançou Manda. aquele zagueiro Bruno. O Neilton é o novo Neymar? Calma, pessoal. No cabelo, no brinco. Calma. Na Agora, camisa pergunta do Rocha para entrar já no assunto. Atlético Mineiro será campeão amanhã? Começa com o Marquinhos. Não. Fale mais suas opiniões do Não jogo. vai ser. Se não fizer um gol até os 15 do primeiro tempo, o bicho vai pegar. Porque o Olímpia é um time chato no primeiro quesito. Não toma gol. O Atlético só não tomou gol em uma partida que foi contra o Nils na semifinal no jogo de volta. Que é um time melhor que o Agora, o Olímpia. Olímpia, ele tem uma tendência a não tomar gol. E o Atlético precisa fazer 2 gols. Não tem bicho, tem que fazer 2 gols. Antes de continuar, o Tata Martino assinou com o Barcelona, técnico do Nils, técnico argentino, bom trabalho. Eu falava no Twitter desde o começo da Libertadores. Outra discussão muito Quero interessante. bom treinador, é bacana, isso aí a gente vamos falar. Agora, o Atlético vai, amanhã o Bernard volta, já deu toda a pinta que é o jogo de despedida. O Arsenal, já tá pelo fechado, jeito, 25 sim, milhões de euros. É o Arsenal que abriu os cofres agora, né? Então, agora, o Atlético depende muito de fazer um jogo muito parecido com o que foi o segundo jogo contra o Nils. O primeiro tempo, o segundo tempo do Atlético com o Nils foi muito ruim. O Até Nils mandou apagar a no luz, jogo. né? Aí apaga a luz lá da Minas Arena, faz um dark room ali e depois volta e joga. Eu acho que Apaga isso a luz da onde, você falou? Apagou a luz lá do Independência, lembra? Daí, esfriou todo mundo, os caras voltaram e fizeram gol. É um bom jogo para desmistificar esse negócio do Cuca chorão, do Cuca que na hora do vamos ver espana, entendeu? Espero que Eu acho que o Cuca já superou isso nessa Libertadores. Eu acho. Superou. O problema mas do Cuca é o mesmo problema do Tite. Ele sabe trabalhar, é muito bom. Só que ele não é respeitado. O Tite, na hora que foi campeão pelo Corinthians, passaram a ouvir o que ele fala. E aí ele teve tranquilidade de mostrar o valor dele. Que o Cuca é bom, ninguém discute isso. Eu acho que o São Paulo tava louco para aquela partida da semana retrasada, o Cuca cair no Atlético. Eu gosto muito do trabalho do Cuca em 2 sentidos. Eu acho que ele escolhe muito bem jogador, ele contrata muito bem e ele monta o time de forma ofensiva, jogando para frente. Sim. Ele busca peças que permitam ele montar o time para frente. Ver o time que ele joga, né? Bernard, Jô e Diego Tardelli. Com o Ronaldinho ainda atrás. Você pensando que são 3 jogadores que tem pouca aplicação defensiva. Vai ser um jogo duro. Vai ser muito, 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 muito duro. Eu acho que dos últimos brasileiros que foram campeão, vai ser o mais de todos. E, aliás, alguém de estatística sabe se tem algum time que foi campeão revertendo o resultado desse jeito? De 2-0, não lembro. Bem, não. Não lembro, de cabeça assim, não lembro quem foi o... eu acho o seguinte... a equipe do News Old Boys é mais time que a equipe do Olímpia. Sim. Fato. O time do New Old Boys, aliás, é o melhor time da Argentina. Tem 5 caras muito bons, que é o Bernardi, que é o Maxi Rodrigues, que é o Heinz, que é a experiência. Tinha o Escoco, que era muito bom jogador também. Ele tem uma espinha dorsal muito boa. A vantagem do Galo, além do Olímpia ser um time mais fraco, que não tem gol fora na final. Essa, pra mim, é a maior vantagem. E agora, pra mim, o quesito ruim, o que o Atlético não podia começar esse chororô por causa do Independência. Falou que não era no Independência, larga, esquece e joga no Mineirão. Parece que o Atlético Mineiro nunca tinha jogado no Mineirão. Mas isso tem um fator psicológico muito forte. Nunca tinha jogado. Mas o Atlético jogou até 1 ano e meio atrás, jogava no Mineirão todo jogo. O palmeirense vai falar disso por causa do campeonato de 99 que ganhou no Palestra, depois teve que decidir no Morumbi em 2000 e perdeu pro Boca. É muito relativo isso, muito relativo nas 2 isso. finais, tanto na de 99 como na de 2000, era claro, você olhava a torcida do Palmeiras em 2000 e existia uma desconfiança. Em 99 era uma confiança total, tá dentro de casa. Então isso pega. Agora, o que aconteceu muito, isso desde o começo da Libertadores, a imprensa brasileira já cravava time brasileiro campeão, os amigos aqui na mesa cravavam o Galo fácil contra o Olímpia. Amigão, o Olímpia é time gigante. Eu não falei que ia ser fácil. Tricampeão. Tricampeão da América, campeão do mundo em 79.
É um time, chegou na final contra o Galo, eu falei desde o começo, é 50-50, amigão. O Olímpia tem mais tradição, é um time forte, mas o Galo, tecnicamente, óbvio que é mais time. É óbvio que é mais time. Só que amanhã, o maior problema do Galo amanhã é que esse time do Olímpia, ele vai fazer a mesma postura que ele teve com o Fluminense. Ele vai jogar com uma linha de 4 na defesa, mas uma linha de 5 no meio campo, nem é de 4, para jogar com um atacante só. Sim, mas eu acho que ainda assim o maior problema que o Atlético Mineiro vai enfrentar amanhã no Mineirão, na verdade são 2 os problemas que eu vou citar. O primeiro deles é o Mar Rodan, o árbitro da partida. Costuma marcar muita falta, para muito o jogo, distribui cartão, não deixa o jogo fluir muito, que é característica do Atlético. O Atlético gosta, sofreu falta, cobra rápido, pega todo mundo de surpresa. Foi assim que fez um gol no Rogério Ceni, inclusive aquele lance da água com o Ronaldinho e tudo mais. Então o primeiro ponto, acho que o Atlético vai ter que superar, vai ser a arbitragem do Vilmar Roldan. O segundo, a própria Conmebol, que devido à proximidade com o Olímpia, o lobby que o Olímpia tem dentro da Conmebol é muito grande. Então acho que isso vai ter uma grande influência também, não só no Vilmar Roldan, mas em todo o trio de arbitragem da partida. E é capaz de prejudicar o Atlético mais uma vez. O Atlético que, aliás, não só o Atlético, né? Todos os brasileiros nessa Libertadores. De uma certa maneira foram de prejudicados. uma certa Todos, maneira foram todos. prejudicados. Menos São Paulo. Não, Menos- São Paulo, menos a São suspensão Paulo. do Luiz Fabiano foi A inaceitável. suspensão do Luiz Fabiano. você Não, pode mas foi considerar. eliminado pelo Galo, né? Não, mas, Não, mas você falando, pode a considerar que foi Conmebol, ninguém prejudicado tá falando, pelo lobby da Conmebol. teve algum entendeu? momento, algum time brasileiro teve algum problema com a Conmebol, entendeu? É isso que a gente está falando. E começou desde o episódio de O Oruro, Palmeiras tinha um problema com a bola também. com a bola, isso? É. Não, mas o Palmeiras contra o Tiguana teve um gol claramente que não estava impedido, que foi do Kleber. Que foi anulado e no Exato. primeiro jogo teve um pênalti a favor do Palmeiras Exato, que o árbitro também exatamente, não marcou. exatamente, esses problemas. Eu vi uma declaração do Calil, ele falando que a premiação da Libertadores é uma vergonha. E ele falou uma coisa que eu falo faz tempo. Os times brasileiros ano que vem não tiver jogar a Libertadores. A entendeu? bilheteria da final, das duas finais somadas, das duas pernas, é maior do que a premiação da Libertadores. A Recopa Sul-Americana deu 100 mil dólares de prêmio, se eu não me engano. 100 mil dólares. Mais 200 para jogar. Exatamente. E a renda do jogo do Corinthians, se não fosse a renda, não ia ter valido a pena jogar. Pagou as passagens e o esparadrapo que eles usaram para fazer botinha. Saiu hoje, tem um colunista até do UOL que comenta isso, que tá começando a ter um movimento para pleitear certas coisas junto à Conmebol. Mas tem que ter. Se isso vai acontecer, é um outro papo, que a gente sabe que dirigente brasileiro não é muito de conversar em prol de uma coisa comum, é sempre em prol do seu. Mas não dá mais para os times brasileiros, com o investimento que é feito, com tudo que a gente tem aqui, e os outros pouco se preocupam ou não conseguem atingir esse nível, até porque os campeonatos sul-americanos são muito mal organizados, muito mal premiados e assim por diante, de fazer um movimento assim, vamos jogar porque... Por quê? Primeira pergunta, por que a gente vai jogar? Porque vale a pena muito mais a gente ficar jogando aqui no Brasil, ganhar mais dinheiro aqui, do que jogar lá na Venezuela, naquele campo lá do time de Caracas lá e ficar pulando Meu morro, Deus, né? é uma vergonha os jogos, amigo. Você entendeu? E assim por diante. Vamos ver, tem um novo presidente lá. Será que ele vai se movimentar para mudar alguma coisa? De um ano para o outro? Ou vai começar a apresentar alguma coisa que mude? Vamos lá, destaque, já estamos terminando aqui o programa Bola em Jogo. Marcelo, seu destaque final, meu amigo. Meu destaque final vai para a Meu boa empresário. vitória do Palmeiras no sábado contra o Figueirense. A gente acabou Nem hoje. falou. Foi o jogo, mas foi a partida, o Palmeiras, o diferencial do Palmeiras Série B vai ser ganhar esses jogos. Figueirense é um adversário de ponta. Esse jogo mesmo, o jogo contra o Figueirense, você citou o Criciúma. Jogar em Criciúma é sempre muito difícil. Como sempre é muito difícil jogar com o Figueirense dentro de casa. O Palmeiras vencia o jogo por 2-1. O Figueirense perdeu um jogador, ainda assim conseguiu empatar a partida. E o Palmeiras no finalzinho, numa boa jogada do Allan Kardec, cabeceou na trave e o Valdívia na sobra, oportunista, fez o terceiro gol do Palmeiras, dando a vitória. O Palmeiras ainda tem defeitos, ainda tem questões táticas a serem resolvidas. Eu não acredito que todas essas questões táticas e técnicas do Palmeiras vão ser resolvidas ao longo dessa Série B. Primeiro que o Palmeiras tem um treinador muito fraco, não é conhecedor da montagem do time. Ele pode ser um cara sensacional para administrar elenco, para tratar de vestiário, o clima tá leve no Palmeiras, méritos para ele.
Agora, na montagem da equipe, ele peca em boa parte das vezes. O Lucha tá no mercado. Uma né? delas, ele já deu declaração que o Eguren, volante uruguaio, que disse em entrevista que gostaria de jogar como primeiro volante, ele já falou que ele vai jogar como segundo volante, porque o primeiro volante é o Márcio Araújo, que não é primeiro volante de origem. Então tem essas bagunças dentro do elenco do Palmeiras. E ainda com relação ao Palmeiras, a renovação de contrato do Fernandinho, que pertence ao Oeste, que estava encaminhada, parece que meio que desandou em razão de uma tentativa de um reajuste salarial. Que parece que o Palmeiras não está querendo dar esse reajuste. E, sinceramente, se for alguma coisa muito dispendiosa para o clube, eu acho que não precisa mesmo. Marcelo resumiu o Palmeiras em 1 minuto, meu Você viu? empresário. Tô bem, hein? Marcelinho, Tá bom, né? Antes era seu 25, destaque né? final. Ah, e eu não falei do Olímpia e Atlético. Não falei do Faltava. Olímpia e Atlético. Para mim, dá Atlético Mineiro, Mas você não sabe se é campeão. amanhã. 3-1 pro Atlético, Depois, no tempo Aí normal. pênalti. E o Atlético ganha na prorrogação, não chega aos pênaltis. não tem empolgação afinal, é verdade. Marcelinho, errado, né? seu destaque final. Destaque final vai para os torneios de pré-temporada na Europa que se iniciaram. Hoje começou a Copa Team. O senhor estava só na vadiagem assistindo o jogo hoje. Olha, o senhor não tem envergadura moral para questionar. Mas enfim, estava assistindo Copa Team hoje, Milan e Juventus, depois Juventus e esqueci o nome do clube, o Bá pode até Sassuolo, lembrar se pra eu não mim. me engano. É. Na Alemanha também começou já uma pré-temporada e o São Paulo está indo para lá também jogar, então meu destaque final vai para esse início de pré-temporada e para o Arsenal, que finalmente parece que está abrindo os cofres, fez uma proposta de 40 milhões de libras pelo Luis Soares do Liverpool e está também levando o Bernardo do Atlético Mineiro. No pique da bola com o Marcelinho. Fale em nossos canais, depois seu destaque final. Nossos canais facebook.com/bola-em-jogo, @ no Bola em Jogo Twitter e em breve nosso site vai voltar ao ar E o também. Instagram, E @bola em jogo. @bola em jogo. Seu destaque final. A contratação do Tata, ex-jogador, ex-técnico do Newell's pelo Barcelona, mostra assim uma coisa que eu achei muito interessante, o comentário do dia. E por que não foi cogitado nenhum técnico brasileiro? A língua conta muito, mas isso aí é um programa, Messi. é uma discussão Por quê? grande. Messi, todo mundo matou a charada até porque foi um lobby dentro do próprio Não, eu Barcelona, acho que não é mas isso, não. Não, a gente vai. Eu Não, acho que Marcelo, é um tem encaixe, Não, a gente pode é um falar. encaixe de filosofia com o que se propõe o Barcelona. Mas tinha o Bielsa, então. Nós vamos Luxemburgo. falar disso. Depois eu coloquei uma coluna no Facebook, os amigos não leram, eu vou mandar. Meu destaque final vai para as semifinais da Copa Ouro, Estados Unidos contra Honduras e México contra Panamá, e provavelmente uma grande final domingo, México e Estados Unidos para variar. É hoje, Pessoal, obrigado pela audiência, até semana que vem, um abraço. Eu não posso